Sônia foi convidada. Nós congregamos há muitos anos juntos. Esses dias, Sônia, eu até falei aqui, que eu me lembrei de uma palavra que um dia passou em frente, ela morava em frente à igreja, congregada, né? Aí algum tempo foi ela atrás, estava no castor, a Carol, né? Deus, lembra que eu falei para você, então, então, Deus. 34 anos. Nossa! Só 9 meses. Mas se você ver a linha dela, né? Você vê a linha dela, rapaz, pensa, linha forte, bonita, né? Meu Deus, que santidade. Então é bem, então você está aqui porque Deus preparou, Deus colocou no coração para convidar. Eu sei que Deus já falou muito no seu coração e a igreja está ansiosa para ouvir Deus falar para mim. A paz do Senhor, amém. A alegria poder estar retornando aqui a casa do Senhor, esse povo que essa semana o Senhor me fez ver na conversa. A última vez que eu estive aqui, 7 anos atrás, pastor. E como era lá? Não era aqui? Ah, tá. Entrei correndo, nem parei, entrei antes, verdade. 7 anos eu pude olhar para a conversa e o pastor me convidando, e eu numa situação muito difícil. Como eu cheguei aqui, como eu subi nesse altar, irmão Luiz estava nesse dia olhando direitinho assim, e eu falei, Senhor, como tu és maravilhoso, né? 7 anos o Senhor me levando lá naquele mesmo lugar, mas de uma forma totalmente diferente. Glória a Deus. Já estou aqui na frente, louvado seja o nome de Jesus, bem com Jesus, não deixei o caminho do Senhor, permaneci com Jesus, permaneci com os meus filhos e estou aí correndo a minha carreira com paciência e olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da minha vida. Por isso que eu estou aqui, porque Jesus me segurou com as mãos fortes, poderosas, e tem me sustentado, tem suprido as minhas necessidades. Nesses 7 anos nunca faltou nada, nem o azeite na minha botija, nem a farinha na minha panela. Eu entro, eu saio, o Senhor tem me guardado, tem me livrado, tem me sustentado. Ai, que Deus maravilhoso que nós servimos. Eu encontrei pastor no velório, né? Nosso querido saudoso pastor Osvaldo, e ele passou e foi direto em mim. Falei, Jesus, até assustei. Falei, Jesus, pastor, só que você ainda prega? Falei, pastor, sim, me deu o martelo, isso me usa a pedra, a penha, eu prego, porque a misericórdia do Senhor, Ele nos usa, né? Pela sua misericórdia, Ele convidou. Na semana passada não deu, e eu combinei com ele nessa quinta-feira. Cheguei correndo, peço até desculpa para os amados pelo atraso. Cheguei correndo já tarde naquele trabalho, naquela obra que, pela misericórdia de Deus, Deus tem nos usado há 11 anos, trabalhando, entrando dentro de. Quando a luta aqui, aquela que eu vi também, foi testemunha viva de tudo que eu passei, as lutas que eu enfrentei, teve junto, aconselhando, e lá na conversa está os conselhos do pastor, me animando, fortalecendo. Poxa vida, que coisa tremenda, 7 anos se passaram, e ali as palavras estavam aqui registradas. Eu Deus, se eu me trouxe a memória hoje, aquilo que me dá esperança, soma de esperança de prosseguir, não parar. Então eu fui buscar de Deus para falar, né, com a amada igreja nessa noite. O Senhor colocou um tema no meu coração, um tema sugestivo, um tema que nós urgentemente precisamos, nesses dias tão difíceis, abraçar, lançar a mão, cuidar do nosso coração,
e da nossa fé. O tema de hoje é fé. Fé, para falar de fé nessa noite, sobre Deus, esse texto que se encontra, por gentileza, na carta do escritor aos Hebreus, capítulo 12, bem conhecido. Capítulo 12, nós vamos meditar em 2 versículos somente, mas 2 versículos assim que o tempo será bem pouco para poder abordar o assunto relatado aqui pelo escritor aos Hebreus, e nem tão profundo eu fui, por conta que exige muito tempo e só ia para um estudo muito profundo bíblico, um seminário, para os pastores, está trazendo a igreja, mas assim, a gente foi naquilo que é o corriqueiro, o necessário para esse povo simples, humilde, povo de Deus, igreja do Senhor, está recebendo esse alimento do Senhor nessa noite, para poder prosseguir, jamais olhar para trás. Hebreus capítulo 12. 12, versos 1 a 2. Vamos ler? Todos encontraram? Todos encontraram bem? O ventilador está aí. Mas vamos lá. Perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus Pai. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixamos todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o consumador da nossa fé. Eu disse aos irmãos, tema fé. Por que a fé? Porque vamos falar de fé nessa noite. Em Lucas 18:8, Jesus diz: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Quem não conhece essa passagem? É aquela viúva que chegou diante daquele juiz, um juiz que não temia Deus, não respeitava as pessoas. Aquela mulher suplicou para que aquele juiz resolvesse, atendesse a causa dela, revogasse a causa dela. E aquele juiz, que era um coração tão duro, tão perverso, ele que não atendia ninguém, ele atendeu aquela mulher, e ela foi achada diante da sua situação. E Jesus, vendo aquela situação, ele falou sobre a fé. A mulher insistiu, persistiu, porque ela tinha certeza que receberia. Ela não estava vendo, mas ela já estava crendo que poderia ser resolvida a sua situação. E Jesus elogiou a fé daquela mulher. O que Jesus disse? Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Jesus já estava falando desse tempo hoje, que nós estamos vivendo, igreja do Senhor, que tem vivido um tempo difícil, onde nós olhamos em nossa volta, onde nós olhamos na TV, pessoas que andavam, caminhavam conosco. Hoje, quando nós encontramos com essa pessoa, ou quando deparamos, muitas vezes, embaixo de um viaduto, caído na calçada, muitas vezes nas drogas, na bebida, voltando, retornando para o espiritismo. E Jesus já falava desta época, desse tempo difícil que nós iríamos enfrentar, porque a vinda do Filho do Homem está mais próxima do que nós
nós imaginamos. Então, o escritor Paulo, em Romanos, ele fala, né, que a nossa salvação está tão próxima, muito mais próxima de que quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Quando nós iniciamos essa carreira, entregamos nossa vida para Jesus, Ele fez uma obra extraordinária no nosso coração. Eu quero crer aqui que todos que estão sentados, pelo menos os que eu conheço, lançou a mão no arado, naquele dia, cada um sabe o encontro que teve com Jesus, onde foi, como foi, o dia que foi, esse marco que ficou, e até hoje, pela misericórdia de Deus, está aí firme, esperando, aguardando o Senhor Jesus. Então, amados, essa nossa salvação está mais próxima agora do que quando nós abraçamos a fé em Jesus. Então, não vale a pena voltar, não vale a pena olhar para trás. Um pouquinho de tempo só, aquele que vem virar, ele não tardará, está muito próximo à vinda do Senhor. Os sinais estão aí evidentes da vinda do Senhor Jesus. Só não vê quem não quer, só não vê o cego espiritualmente que consegue retornar para trás diante de um evento tão grandioso que daqui a pouco está às portas. É bem verdade que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Mas nós que já abraçamos, que já olhamos um dia para Jesus, e Ele foi levantado naquele madeiro para que nós olhássemos para Ele e fomos salvos, não vale a pena voltar para trás agora, irmãos. Vamos prosseguir, porque o Filho do Homem vem muito depressa. E o próprio Senhor Jesus disse que a fé seria minada, que muitos apostatariam da fé. Então, um dos sinais evidentes da vida de Jesus é apostasia. O que é apostatar? É negar a verdadeira fé. As pessoas estão negando, estão dizendo: eu não pedi para Jesus morrer por mim. Por que ele foi morrer? Jesus me traz alegria. Que Jesus me traz alegria o quê? Eu fui para Jesus e tudo de ruim começou a acontecer na minha vida. Eu perdi o emprego, eu perdi a minha casa, eu perdi meu esposo, eu perdi. Essas pessoas começam a olhar para as coisas ruins que aconteceram, que é necessário acontecer. Porque quando a gente vem para Jesus, a gente dá um passo para Ele. Nós não damos um passo para as coisas materiais, porque essas coisas vão ficar aqui, vão ficar tudo aqui. Nós não vamos poder carregar bagagem. Nós somos peregrinos e forasteiros. Nós temos uma pátria que nós estamos aguardando. Então, nós vamos ficar buscando coisas dessa vida e perder o que é mais precioso. É a nossa salvação, é a nossa fé em Jesus, o nosso Salvador, que já deu a vida por nós. Em Timóteo, capítulo 4 e 1 diz: nos últimos tempos apostatariam alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Como a gente tem visto, amados. Puxa vida, que tristeza no nosso coração. Se nós, seres humanos, entristecemos o nosso coração, quanto mais Deus. Quanta ingratidão se Jesus, pelo seu sangue, já te limpou, te trouxe, tirou do lamaçal de pecado, do charco de lodo, e a pessoa volta para trás, não agradece, dá ouvido a espírito de demônios e apostata e nega a verdadeira fé. Então, os últimos tempos estão assim marcados por esses sinais. Tudo indica que é a volta de Jesus. Carta aos Hebreus, vamos rápido pano de fundo para poder entender melhor. Foi escrita para cristãos que eram judeus de nascença, por isso ela é chamada Carta aos Hebreus. Eles estavam sendo perseguidos e corriam o risco de abandonar a fé cristã e de voltar para a religião dos seus antepassados. Por isso o escritor veio com essa carta, com essa exortação
com essa direção, para que eles não deixassem, né, essa verdadeira fé, já convertidos, mas começaram a dar ouvidos aqui, dar ouvidos ali. Puxa vida, mas seguir a fé, voltaram para os rituais mosaicos, começaram a trazer essas coisas para a sua vida, para o seu cotidiano, para o seu ministério, para a sua vida cristã, e estavam, né, sujeitos a uma queda grande e profunda. Então o autor, ele veio e trouxe esse tema, né, sobre a fé. Fé, firme fundamento das coisas que se esperam, convicções de fatos que não se veem. Ele está dizendo para nós: eu preciso crer para poder ver. As coisas de Deus, a palavra de Deus, ela vai na contramão do mundo. Enquanto nos nossos dias, as pessoas colocam tantas coisas para a gente ver e acreditar: olha, isso é assim, você crê nisso, você vai receber, você vê isso aqui, olha, você vai ter. Não, Deus vai na contramão através da sua palavra. Você precisa primeiro crer, para depois ver o milagre que Deus tem para fazer na sua vida, na sua história, na sua família, nos dias difíceis que você está enfrentando, passando. Continua crendo, não para não, vai até o fim. Tu, porém, vai até o fim, e no final dos dias você receberá a coroa da vida que já está proposta para você desde a fundação do mundo. O Senhor já tem essa coroa, mas só vai receber essa coroa para depositar nos pés do Senhor aquele que vencer, aquele que for até o fim, aquele que guardar a sua fé firme na pessoa do Senhor Jesus. O autor não diz quem ele é, nem para quem está escrevendo. Ninguém sabe quem escreveu esse belo sermão de Hebreus. O autor procura provar também aos leitores que é por meio de Jesus Cristo que Deus envia a mensagem mais perfeita através de si mesmo. Jesus Cristo é a revelação completa e eterna de Deus. Ele é o Filho de Deus, superior aos profetas do Antigo Testamento, aos anjos, a Moisés, a Josué, a Caleb. Ele é o eterno sumo sacerdote. Então, é Jesus, é o centro das Escrituras. É Jesus de Gênesis a Apocalipse. Tudo que acontecia na antiga aliança era sombra das coisas futuras. Então Jesus aparece desde a de Gênesis, quando Deus fala: façamos o homem segundo a nossa imagem e segundo a nossa semelhança. Jesus já estava ali. Jesus aparecia em algumas situações no Antigo Testamento. Então é Jesus, é para ele que nós temos que olhar. O escritor escreve aqui no capítulo 11, ele fala, o escritor fala dos heróis da fé, as pessoas do Antigo Testamento que continuaram firmes em sua fé em Deus, mesmo passando por derrotas, por martírios, por perseguições. E ele vem e nos recomenda que nós também possamos olhar. É isso que ele fala aqui no capítulo 12, para nós olharmos para essa tão grande nuvem de testemunhas. Como ser humano, nós temos aqui exemplos dos heróis da fé. Se você for ler o capítulo 11 de Hebreus, você vai ver o que aquelas pessoas passaram por conta da sua fé. Diz que as mulheres recebiam os seus mortos, mas elas criam, continuavam crendo. Eles iam para a cova de leões, eles iam como tochas vivas, penduradas em postes, cenários humanos, e eles permaneciam firmes na fé, porque eles tinham um alvo, eles tinham uma esperança, eles tinham para onde ir, para onde se apoiar, para onde se fortalecer. Se fortalecer como? Na fé,
na pessoa bendita de Jesus. Então ele vai falar de Gideão, vai falar de Davi, vai falar de Moisés, vai falar de Noé, os tempos difíceis que esses homens de Deus viveram, e eles não deixaram a verdadeira fé. Por isso hoje nós podemos ver, ler, estampado nas Escrituras, essa galeria da fé, para deixar exemplo para nós humanos, de que é possível passar pelas provações e manter firme na fé, sabendo que provações como a nossa, os irmãos do mundo inteiro estão passando. É isso que o escritor está dizendo para nós. Olha, você está passando? Não queira fazer como Elias, né? Que puxa vida, ó céus, ó dia, ó mês, ó ano. Só sobrou eu de profeta agora. Jezabel matou todos os demais profetas. Só sobrou eu. Sabe, aquele sentimento de coitado, ó dó, ó dia, ó ano. Não faça como Elias. Faça como essa galeria que está aqui. Elias aparece também aqui, eu creio nessa galeria. Mas o tempo de prova, de luta, de medo, de assombro, a tendência nossa humana, né? Achou que estava sozinho. Querido, você não está sozinho. O Senhor está contigo. Ele prometeu, Jesus disse: eu estarei com você, igreja do Senhor, até a consumação do século. O século ainda não foi consumado. Jesus está às portas. Então isso quer dizer que Ele continua com você. Aquele que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir na sua vida. Pedro, escrevendo na sua carta, capítulo 5, ele vai deixar a dica para aqueles cristãos daquela época. O segredo de viver uma vida cristã com sucesso, uma vida cristã vitoriosa. Aí ele deixa aquela dica e ele fala para vigiar, tomar cuidado, porque o diabo, nosso adversário, ele fica em derredor, procurando a quem possa tragar. Aí ele vem e diz: pelo que vamos resistir, firmes na fé, sabendo que provações como a nossa, como a minha, como a sua, eu não sei que provação você tem passado, eu não sei que luta você tem enfrentado, mas eu só sei dizer que a palavra de Deus nos garante que provação como a tua, os irmãos do mundo inteiro estão passando. Meu irmão, coragem, meu irmão, força nessa caminhada. Não deixe a sua fé por nada desse mundo. Pode vir perseguição, pode vir até a morte. Não negue Jesus. Continue firme, crendo que tudo isso vai passar. Ele está às portas e muito em breve essa igreja vitoriosa, aquele que permaneceu firme na sua fé, confiando em Jesus, olhando para Jesus, subirá e nós estaremos para sempre com o Senhor. E o apóstolo Paulo, quando encoraja a igreja, se eu não me engano, de Filipos, e ele fala que nós devemos consolar uns aos outros com essas palavras. Irmão, receba essa palavra nessa noite como consolo vindo do Senhor, para você poder suportar essas provas, para você poder suportar as lutas que você está enfrentando, porque o Senhor está com você e diz: não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus. Se passares pelas águas, você não vai se afogar. Se passar pelo fogo, a chama não arderá em ti. Isso significa que Ele estará com você. Se você passar pela fornalha, se você passar pelo deserto, na fornalha tem a garantia de que o quarto homem estará com você, passeando com você no meio da fornalha, para que você não seja queimado e consumido. Esse é o Jesus que nós estamos falando aqui agora, que aparecia no Antigo Testamento e que esses homens garantiram a fé firme nele, mesmo ele ainda não chegando para nós, como a Bíblia diz que era na plenitude dos tempos que ele viria, mas ele já estava agindo lá no Antigo Testamento, e hoje nós podemos aqui estar lendo a galeria da fé, que esses homens permaneceram firmes no Senhor.
seja o nome do Senhor. Obrigado. Assim somos nós, amados, pela fé. Nós chegaremos se não errarmos tem um alvo para nós prosseguirmos. Tem um alvo. Quem é esse alvo? Vamos ver? Glórias a Deus. Glória a Deus. Versos 2: olhando firmemente para quem? Para Jesus. Vocês estão aqui comigo? Estão aqui? Amém. Estão quietinhos. Olhando firmemente para o autor. Jesus, o autor e o consumador da fé. É olhando para as circunstâncias? Não. É olhando para o perigo? Não. É olhando para as lutas? Não. O que vai acontecer se nós baixarmos os nossos olhos e olharmos para baixo, para as circunstâncias? Vamos afundar. Quem se lembra de Pedro? Pedro andou pelas águas, né? Sobre as águas, aliás. Quando ele estava olhando para quem? Para Jesus. E quando Pedro baixou os olhos, Pedro começou a afundar. E foi Pedro que pediu para Jesus. Não foi Jesus que levou Pedro andando sobre as águas. Sabe? Porque Jesus, ele respeita sua livre escolha. Se você, em desobediência à palavra, e o não crer, e deixar sua fé voltar para trás, querer andar caminhos que não é o caminho que ele preparou para você andar, porque ele é o caminho. Ele respeita, ele nunca vai te obrigar. E Pedro pediu: Jesus, se és tu, Senhor, estavam com dúvida. O inimigo vem e traz dúvida, para a gente não acreditar. Mostra para nós: é um fantasma, olha, essa luta aí vai te matar, você não vai aguentar, esse diagnóstico aí vai te jogar na cama e já era, você vai morrer. Minha irmã teve doente, muito doente agora, o ano passado, entrando esse ano, quase perdeu a vida, e ela teve que ouvir dos médicos: você não vai viver, você vai morrer, sua situação. Quantos vieram aqui dessa forma que você chegou e morreram? Já não existe mais, já era. Então o inimigo vai trazer dúvida para nós, vai pôr medo, vai intimidar. Eu vou querer correr, eu vou querer andar, mas o inimigo vai me intimidar e vai mostrar para nós a situação tão feia, tão preta, que nós vamos achar que é um fantasma, que é um bicho, que é qualquer coisa, mas nós não vamos achar que é Jesus que está ali, se manifestando para nós, poderoso, desafiando a ciência, desafiando, indo além da medicina. É Jesus, não temas, é Ele que está nesse negócio aí. Às vezes nós achamos que é um vizinho, que é o irmão da igreja, às vezes nós achamos que é o pastor. É Deus provando a nossa fé, e nós não estamos nem percebendo. Estamos achando que é tudo menos Deus. Nós vamos colocando Deus lá embaixo, vamos colocando Deus lá embaixo, e aí vamos olhando para baixo também, porque o Deus que nós estamos servindo é o Deus verdadeiro. Deus verdadeiro está sentado no trono e reina soberano. Ele que venceu tudo por nós, a morte, o inferno, os principados, os potestades, as doenças. Ele veio e curou. Ele tem poder, ele é médico dos médicos, ele é advogado por excelência. Ele é tudo que nós precisamos. Jesus é a fonte da água da vida, é a fonte desbotada. Eu estou com sede, muitas vezes sai de beber da fonte da água viva, vou beber em cisternas rotas desse mundo. Esse é o quadro da igreja, infelizmente, nos últimos dias. Mas Pedro pediu: Senhor, se és tu, eu preciso dessa prova de fé, mande que eu ande sobre as águas. E Jesus falou: vem, Pedro, vem. Se você continuar olhando para mim, se você continuar crendo em mim, você vai andar sobre as águas. Você o convida nessa noite. Vem, Pedro, vem, Pedro, você que está duvidando, você que já não está acreditando mais, Senhor, vem, ande comigo sobre as águas, fique firme. Ele é o mesmo Deus que abriu paredes de água lá no deserto para aquele povo passar. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus, o Filho de Deus, lindo e poderoso, maravilhoso conselheiro,
espirituais, e nós só acreditar em derrota, que não tem porta aberta, que não tem emprego. Aí vão ver aqui dar um testemunho, num tempo tão difícil como esse, onde muitos estão desempregados, Deus continua abrindo porta. Jesus diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Ele tem porta aberta porque Ele é a porta, e a porta que Ele fecha, ninguém abre. A porta que Ele abre, ninguém fecha. Todo o poder e autoridade foi dado a Jesus nos céus e na terra. Igreja do Senhor, você serve um Deus que, como Paulo escreveu nos Filipenses, diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você é uma igreja preciosa, você é uma igreja rica, porque você serve um Deus rico e poderoso, dono do ouro e da prata, o Deus que pode todas as coisas, e você também pode todas as coisas naquele que te fortalece. E nessa noite Ele te trouxe nessa noite para te fortalecer na fé. Sabe por quê? Você vai correr essa carreira, você vai pular, você vai saltar, você vai lutar contra o exército, você vai ser mais do que vencedor, você vai ficar por cima e não por baixo. O Senhor te chamou para ser cabeça e não cala, se tão somente crer. Precisa crer. Sem fé é impossível agradar, mas é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daquele que o busca. Vamos lá, vou ver mais um pouquinho. Ele deixou escrito para nós não esmorecermos na fé. A sua palavra, como nessa noite está sendo ministrada aqui, que ela acontece conosco, ela gera fé. E hoje, a mania, dos cristãos, dos crentes, não quer palavra, não quer saber de ter palavra, não quer ouvir palavra. E Paulo, quando escreve, acho que é os Tessalonicenses, ele fala que nos últimos tempos, sabe o que ia acontecer? As pessoas iam ter um comichão, uma coceira no ouvido. O pregador está pregando, ele está se mexendo. O pregador está pregando, ele está indo para o banheiro. O pregador está pregando e ele está fazendo tantas coisas, está mexendo no celular, está olhando a criança do lado. Deixa a criança, volta para a palavra. Você vai precisar dessa palavra nessa caminhada. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus gera fé em nosso coração. É a semente lançada no terra, uma terra fértil, que vai gerar a fé no teu coração para você conquistar o impossível. Paulo vai dizer mais: a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Como eu, crente, não quero mais saber da palavra. Obrigado. Eu não valorizo esse tesouro, essa mina preciosa que nós temos em nossas mãos, essa peça da armadura de Deus, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que entra e faz divisão entre alma e espírito, e é apta para discernir os pensamentos dos homens. E as pessoas não querem mais a palavra. Que geração, que dias que nós estamos vivendo. Negar a palavra, negar a própria palavra, o próprio Jesus, que é a palavra, o verbo vivo, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Como nós podemos negar essa palavra e não recebê-la em nossa vida, em nossos corações, em nossa família? Jesus, quando estava aqui na terra, ele estava sempre trazendo seus discípulos para perto. Ele trouxe os discípulos até Cesareia de Filipe e fez uma enquete, perguntou para eles: olha, quem dizem os homens ser o filho do homem? Cada um falou uma coisa. Uns diziam que era Moisés, outros diziam que era os profetas, outros diziam que era Elias. Não tinham informações exatas de quem era Jesus. Quem é Jesus para você, igreja, nessa noite? Ele é filho de Deus. Ele continua sendo filho de Deus na sua vida pela fé. Ele continua sendo o seu Salvador pela fé. Porque aquele povo em Cesareia de Filipe não conhecia Jesus. Dizia Jesus
conhecia Jesus, o Salvador, o Mestre. Aí Jesus trouxe os seus discípulos, como nessa noite. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro, foi o sanguíneo, se levantou e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro estava andando com Jesus e ele estava tendo conhecimento, porque Jesus levava eles em certas situações para deixar isso muito nítido em suas mentes, porque ele já estava próximo a se entregar e subir assunto aos céus e deixar aqueles discípulos para dar continuidade à obra do Senhor. E Pedro recebeu essa informação de Jesus, sabe onde? No Monte da Transfiguração. Pedro estava ali, para orar, buscar a face do Senhor pela fé, porque não é fácil. Outra coisa que os cristãos têm deixado, a oração da fé. As igrejas estão fazendo, nós passamos aí, na vinda para cá, tão poucos membros, tão poucas pessoas aqui, louvado seja Deus, os crentes estão aqui sentados, ouvindo a palavra, se preparando, se adornando para o encontro com o Senhor dos Ares. E Pedro ouviu quando Jesus transfigurou, brilhou ali, a sua glória desceu, e o Pai disse para ele: Este é o meu Filho amado, a Ele ouvi. É a Ele que era para ouvir, porque ali naquela transfiguração apareceu Moisés e Elias. Deus estava falando para eles: os profetas já foram, sabe? Eles já passaram, os profetas já passaram, os patriarcas já passaram. Agora é Ele que você vai ouvir, é nele que você tem a salvação. E Pedro adquiriu essa informação da parte de Deus ali, pertinho, gente, na intimidade. E a gente não quer ter intimidade com Deus pela fé, não quer gastar tempo na oração, não quer gastar tempo na leitura da palavra de Deus. Outra coisa que Jesus trouxe os seus filhos, a informação bem nítida nas suas mentes, foi quando voltaram para trás, deixaram Jesus, aquela multidão. Sabe por quê? Porque aquele discurso não estava bom, estava duro, não queriam ouvir aquilo não. Jesus dizendo: Eu sou o pão da vida, quem comer de mim jamais terá fome, quem beber de mim jamais terá sede. E foi saindo um a um, e é uma multidão. Olha, cuidado com a multidão, viu? Cuidado com a multidão, porque a multidão nem sempre está interessada em ouvir a palavra. A multidão está ali, sabe para quê? Para receber milagre, para receber e não voltar mais, receber, voltar e para o mundo novamente. Recebe a bênção, mas não tem compromisso com o abençoador. Recebe a bênção e esquece que bênção é aquilo. Não, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dor. Essa é a bênção que Ele tem derramado nesses dias difíceis na vida da sua igreja. Aí Jesus trouxe os discípulos bem pertinho e disse para eles: E vocês? Vão me abandonar também? Vão voltar também para trás? Não vão correr essa carreira com paciência? Eu vou entregar minha vida na cruz. Daqui a pouco eu vou subir ao Pai. Eu vou enviar um Consolador que fique com vocês todos os dias. Vocês não vão ficar órfãos. Vocês não irão ficar sozinhos. E Pedro, mais uma vez: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. A igreja pode adorar o Senhor por essa palavra da vida eterna que está sendo derramada nessa noite como água na vida desta igreja, para lavar, para purificar, para saciar a sede, para saciar a sede. Os dias estão difíceis, os tempos estão trabalhosos. A igreja agora está na subida. Nós estamos como o povo de Israel estava ali em Cades Barneia, na fronteira, próximo para subir a terra prometida. Aí inventaram de espiar a terra. Alguém no meio lá deu a ideia: vamos espiar a terra, vamos ver se essa terra é boa. Mas Deus já não tinha falado, Deus já não tinha alertado. Vocês vão uma terra
no deserto, pode ficar como aquela congregação subiu. Ele ficou por quê? Subiram, tudo bem, então vamos mandar, né? Mandaram 12 homens, 10 subiram para a terra para espiar, ficou olhando a terra, só viu coisa ruim, olhando firmemente para Jesus, autor e o consumador da nossa fé. Se você ficar os seus olhos em Jesus, você não vai ficar vendo coisa ruim, não. Jesus é maravilhoso, Jesus é conselheiro, Ele é Deus forte, é Pai da eternidade, o príncipe da paz. Olharam para quê? Para a circunstância. Olharam para quê? Para os gigantes. Não viram o sinal que tinha aquela terra. Qual era o sinal que tinha aquela terra? Os sinais estão aí, bem evidentes para a gente ver. Os sinais estão aí. O sinal daquela terra era aquele cacho de uva. Um cacho de uva que precisou 2 homens carregar para descer depois e trazer um relatório para Moisés daquela terra. Quem eram esses 2 homens? Pode olhar aqui na galeria da fé que eles estão aqui. Porque eles subiram com os olhos da fé. Nós precisamos olhar com os olhos da fé para a circunstância, para o lugar, seja qual for esse lugar, difícil ou não, duro ou não, está doendo, está machucando. Ah, Senhor, não estou aguentando. Olhe com os olhos da fé que se você vai descer, você vai aguentar. E descer. Os 2 que vieram com o sinal vieram para trás, mas aqueles que não creram, só viram coisa ruim, só viu o gigante, desceu primeiro já com o relatório. Ô pastor Miguel, nós estivemos lá naquela terra, sabe aquela terra lá? Ô pastor, nós não vamos conseguir conquistar não, sabe aquela bênção, sabe aquele, Senhor, aquele reforma que o Senhor quer fazer. Pastor, nos dias que nós estamos vivendo, ô pastor, não dá não tem condições não, as coisas estão muito caras, cimento está muito caro, tijolo está muito caro, areia está muito caro, e o cara só fica falando coisa ruim, só fica com coisa negativa. Desceu primeiro para dar o relatório, chegou na frente de Moisés, dizendo: olha, nós vamos ser consumidos por aquele povo é tão grande que nós não vamos conseguir, em pouca gafanhotos. E aí os que chegaram naquela terra com os olhos da fé, que viu o sinal, desceu com aquele cacho de uva, fez calar. Amados, a palavra do Senhor, na sua boca pela fé, faz calar todo diagnóstico, faz calar todo relatório contrário, tudo que vem contra a sua vida. A palavra de Deus, dita com fé, com autoridade, como Jesus pregava, porque falaram: quem é esse que prega com tanta autoridade? Jesus pregava com autoridade e nos ensinou com essa autoridade e nos deu essa autoridade. Ele diz: quem crê
bem, Gabriel. Subamos animosamente, possuamos a terra por herança. Nós, a igreja está no tempo de subida. Subida realmente não é fácil. Vai exigir um pouco mais de nós, da nossa frequência cardíaca, né? Deus falou poucos dias comigo antes de terminar esse ano: eu vou diminuir a sua corrida. E Deus fez isso mesmo. Tirou algumas coisas assim que já estava demais na minha vida. Eu estava correndo muito, sabe? E subia. Deus sabia lá na frente que nessa correria eu poderia ficar doente, poderia ficar com algum problema, pressão subir, e daqui a pouco já era sono. Não, Deus tem negócio comigo, com você nessa terra ainda. Jesus ainda não voltou. Então, subamos animosamente. É tempo de subida. Precisa de muita vigilância, de muito cuidado. Todo embaraço, larga para trás e corre. Larga para trás todo o pecado que tão de perto te assedia. Às vezes você ouve voz falando com você: olha, o pastor acabou de falar aqui desse jovem, meu Deus do céu, querendo tirar a própria vida. A vida é tão preciosa. A vida foi Jesus que te deu. Ele deu a vida, Ele provou a morte para te dar a vida. Como que você vai tirar a sua vida? E esse mesmo inimigo que está usando aí esse jovem, nós vamos orar por ele, pela misericórdia do Senhor. Foi o mesmo que tentou Jesus lá no deserto. Simulou um suicídio para Jesus. Se joga lá de cima, porque está escrito ao seu respeito. Usou a própria palavra de Deus, o Salmo 91. Deus já deu ordem ao seu respeito. Às vezes o Satanás, o diabo, nosso adversário, vai vir com meia verdade para poder te enganar, para te lançar no abismo. Mas Jesus está com você, Ele disse. Estaria com você e vai te dar o caminho. Mas você precisa ter um posicionamento. Que posicionamento é esse? É pela fé, deixando todo o embaraço e olhando firmemente para Jesus, olhando para Ele, que Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Jesus não está inserido nessa relação dos antigos aqui, crendo pela fé. Não está nessa galeria. Por que Jesus não está? Jesus é o autor e o consumador. Aleluia. É para Ele que nós temos que olhar. Tem esse exemplo para a gente seguir, essa nuvem de testemunha, sim. Mas tem Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé, que em troca, olha só, em troca da alegria que lhe estava proposta, a morte dele ali naquela cruz e a salvação da igreja do Senhor, ele desprezou até a vergonha que ele ia passar, ali sendo nu, publicamente, tiraram sorte das suas vestes. Jesus ficou nu como um homem, porque ele era 100% Deus, 100% homem. Ele passou a minha vergonha, a sua vergonha, a minha humilhação, a humilhação dessa igreja e do mundo inteiro, para nos dar salvação. Em troca da alegria, ele suportou a cruz. Ele suportou a cruz. E por que nós não queremos suportar a prova? E por que a gente não quer suportar a luta? Vamos olhar para Jesus, o autor e o consumador da fé. Que depois, Isaías, lá, 700 anos antes de Jesus vir, ele já profetizava esse tempo aqui, ó, que Jesus veria o fruto do seu penoso trabalho e alegraria sua alma. Então, em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Para quê? Para ver o fruto do seu penoso trabalho. Jesus está dizendo: valeu a pena morrer por você. Valeu a pena. Eu não me arrependo de ter morrido por você. Por que você se arrepende de me seguir? Por que você se arrepende em me aceitar? Por que você se arrepende em ter entregado a sua vida para mim? Eu não me arrependi de ter morrido por você. E ele suportou a cruz. E depois de suportar o que aconteceu com Jesus, ele se assentou à destra de Deus Pai, todo poderoso, e de lá amados, vale a pena, aguenta só mais um pouquinho, nós temos que ver virar em nome da cara, aguenta só mais um pouquinho, se coloca de pé, rompe em fé nessa noite, agora é a sua vez.
poder dessa palavra, Fortalece. seu coração está aquecido. Volte às práticas do primeiro amor. Volte aquele tempo, aqueles dias, aquele ano, quando você aceitou Jesus. Você queria estar aqui toda hora, você queria estar aqui em todos os cultos, você queria estar no culto de oração, subir monte, descer monte, coisa gloriosa. Esses dias eu estou procurando, pastor, homens e mulheres que querem subir o monte, que quer orar na madrugada, que quer, vamos orar, vamos buscar o Senhor, tudo se pode achar pela fé, e tocar enquanto Ele está perto. Ele não tem fé nessa noite. Será que o louvor pode cantar, pastor, esse louvor? Todos os minutos de louvor, rompendo em fé? Vamos adorar o Senhor com esse louvor e